Muito bem, História da Literatura Pretensiosa. Hoje com mais uma dica de leitura. Como você vê aqui, duas obras. Deus me livre, chamado no século XX de literatura infanto-juvenil, Luiz Puntel, escritor que foi meu professor em Ribeirão Preto, na época que eu fazia ensino médio, lá pelos anos 1980. E este Literatura Não Autorizada, deste que vos fala a respeito de literatura e histórias nunca contadas. Em Deus me livre, além de uma dedicatória para o então estudante do ensino médio, ganhei uma participação nessa história, até com direito à ilustração que reproduzi neste livro. Vejam. E aí está, inclusive, o nome do personagem, Carneiro. Quanta honra! E isso é um deslumbre não só por conta da idade, mas por ter começado muito cedo a fazer parte de textos literários, o que também contribuiu para que eu fosse o que fui ou que ainda sou, um fomentador de leitores, um arremedo de escritor. Escrever livros é um ato de coragem. Desde a era da escrita cuneiforme, passando por várias circunstâncias ligadas a perseguições, a falta de compreensão e essa instabilidade entre aquilo que é ficção e realidade. Há quem não compreenda ou há quem não queira compreender o que é um texto literário, em contraposição àquilo que é a realidade comum. Sempre vai haver aquela figura que vai fuçar dentro dos textos, das frases, para procurar algo que seja negativo, pontiagudo, e então a pessoa se sentirá livre para jogar pedras, desmerecer ou até punir quem escreveu. Muito conhecidos os episódios ligados à ditadura militar, à era Vargas, Graciliano Ramos, Jorge Amado, os próprios criadores de arte, Chico Buarque, Gilberto Gil, dentre outros tantos que sofreram por conta dessa burrice, que é não entender o que é ficção e o que é literatura. Na verdade, não se ataca a ficção, atacam-se pessoas. Isso é uma verdade. Não que o livro Literatura Não Autorizada remeta a algum tipo de texto passível de censura ou de incômodos, mas aqui existem comentários a respeito de poetas como Cláudio Moral da Costa, Álvares de Azevedo, Fagundes Varela, e histórias que vivi ao longo dessa relação com a escola, relação com a literatura e com o processo de escrita. Aqui na descrição você encontra links para os dois livros, tá? O Nascedouro e a Vertente de Água. Deus me livre, de Luiz Puntel, um dos personagens é o Carneiro, acredite. E Literatura Não Autorizada, onde cito com muito carinho o que o professor Luiz Puntel então fez nos anos 1980 comigo, me colocando dentro de um livro com direito a desenho e tudo. Fica a dica, Literatura Não Autorizada, editora Clube de Autores. Confira no link o lugar para conseguir o seu livro. Até mais.